Olá, meus amigos e minhas amigas, canal Sangue Santista 3S está na área. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar muito de Santos Futebol Clube aí no mercado da bola. O Peixe segue a sua saga em busca de reforços. Nós vamos falar tudo na Breaking News do Peixão, sempre atualizada para você, ok? Mas antes, você que não se inscreveu ainda, já ativa o sininho aqui, meu amigo. Assim você não perde nenhum conteúdo no canal, nem os vídeos e muito menos as lives. Sempre o YouTube vai notificar você, ok? Se gostar, dá o like aí, que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? E também compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Então bora lá, vamos falar do Peixe. Meus amigos e minhas amigas, a Breaking News do Peixão sempre chegando com a atualização do dia no Santos Futebol Clube aí, novidades do Peixe. E a gente então vai falar de principalmente contratações, mercado da bola. Então, primeiro eu queria começar falando do Marcos Leonardo, a novela Marcos Leonardo. Vai para Lazio, não vai? Ou vai para outro clube, não vai? Por enquanto todo mundo sabe então da negociação do Santos com a Lazio, aquela proposta de 12 milhões de euros para o Santos Futebol Clube, né? E também a Lazio está disposta a oferecer alguns jogadores na troca para abater aí os valores com o Santos. Aí o que o Santos Futebol Clube fez? Pegou os nomes na mão, os três brasileiros que a Lazio tem, André Anderson, aquele que passou pelo São Paulo emprestado aqui, jogador tecnicamente bem limitado, o Felipe Anderson, revelado pelo Santos, bom jogador, e também o Marco Antônio, que a gente já falou aqui, que é um meio-campista revelado pelo Atlético Paranaense e também é um bom jogador. E aí o Santos então pegou os três nomes e logicamente que o Santos não é bobo nem nada. Dos três, qual que é o mais, digamos assim, você vai dar o tiro certo? Seria o Felipe Anderson, né? Então o Santos pediu a Lazio o Felipe Anderson na negociação, tá? 12 milhões de euros mais o Felipe Anderson. Só que a Lazio já deu a resposta para o Santos. Disse que não, exclamação, não vai dar negócio. A Lazio não quer liberar o Felipe Anderson, porque é um jogador que tem uma certa história lá na Lazio, tá? Ele jogou bem a primeira passagem, depois ele foi vendido pela Lazio para o West Ham da Inglaterra, lá não foi tão bem, alternou altos e baixos, tanto que não ficou. E aí a Lazio trouxe de volta. Então o Felipe Anderson, não Jonathan, o Anderson, Felipe Anderson, ele é um camisa 10, digamos assim, pode jogar um meia central, como um meia também aberto pelas pontas, revelado aqui pelo Santos Futebol Clube. E a Lazio então não aceita liberar o Felipe Anderson. Então o Felipe Anderson não vem pro Santos, tá? Tá descartado. Aí o André Anderson, xará dele, o Santos não quer, não gostaria de contar com esse jogador. Porque, gente, ele jogou aqui no São Paulo, teve uma passagem no São Paulo apagadíssima, não desenvolveu nada. É um jogador que está sendo empurrado aí pelo empresário dele, a gente sabe, né? Então o que acontece? O Santos não tem interesse no André Anderson, então esse está descartado, tá? E aí sobraria qual opção? O nosso querido, o terceiro jogador da Lazio, o Marco Antônio. Marco Antônio, o Santos então poderia pegar ele na negociação. Só que a Lazio também tá difícil, né? Quer empurrar o mais fraquinho lá pra nós, né? Que é o André Anderson. O Felipe Anderson não quer liberar. E o Marco Antônio, eles dizem que querem aproveitar o Marco Antônio, que eles vê nesse jogador muita qualidade. Mas então, peraí, você quer levar um jogador nosso que tem qualidade, tudo bem que você está pagando, mas é um valor que é inferior àquilo que o Santos quer. O Santos quer um jogador de qualidade na troca, os dois melhorzinhos que tem não quer liberar, então fica difícil, né, o Lazio? Ajuda nós aí, pô. Entendeu? Então, a Lazio não quer liberar o Marco Antônio também, por quê? Ela pagou 41 milhões de reais no passe do Marco Antônio, do Shakhtar, traduzindo para a nossa moeda. Então, quando a Lazio contratou o Marco Antônio, ficou 41 milhões de reais a negociação da Lazio, do Shakhtar para a Lazio. Então, quer dizer, eles investiram uma grana pesada nesse jogador. Então, por isso que não quer liberar. Então, acho muito pouco provável que dê negócio o Santos e Lazio nessas condições. Porque André Anderson o Santos não quer. Felipe Anderson não querem liberar. E o Marco Antônio também não. Então segue as tratativas aí, as conversas,
para ver se Santos e Lazio chegam a algum acordo, ok? É isso aí. Então, das conversas do imbróglio com a Lazio, a gente agora vai passar para outro assunto também de contratações, que é o seguinte, hein? A gente queria falar do goleiro John, do Santos Futebol Clube, que está emprestado para o Internacional de Porto Alegre. E é o seguinte, hein? O John tá jogando muito bem lá, tá? Se firmou titular agora absoluto com o Mano Menezes. Tá jogando uma bola redonda lá, defendendo muito bem. E aí, o Internacional, então, já tinha entrado em contato com o Santos para finalizar essa negociação. E o Internacional antecipou ainda mais, avançou ainda mais nessas últimas horas da contratação em definitiva do John, tá? Por volta de 8,5 milhões de reais é o que o Santos quer para liberar o John. O Internacional deverá chegar nessa quantia, 8,5 milhões de reais. E o goleiro John vai ficar em definitivo no Internacional a partir de dezembro. E aí, gente, tem uma coisa. O próprio goleiro John, ele acabou falando aí nessa matéria que ele, John, está muito feliz em Porto Alegre, que ele, John, espera que no final do ano dê tudo certo e que ele fique em definitivo em Porto Alegre no Internacional. Então, são palavras dele. Então, se o jogador quer ficar lá, ele gostou de lá, gostou do clube, o Santos tem mais que vender mesmo, não tem o que fazer mais. Então, o Santos tem que aceitar a proposta do Internacional, que vai girar em torno então, dos 8 milhões e meio de reais. Pode ser que chegue um pouquinho menos, 7,5, 8. O Santos pode aceitar se for à vista e vai finalizar a possível, muito provável venda do goleiro John dos Santos para o Internacional em definitivo. Vai ser aí praticamente oficializado nessa janela de negociações, ok? Então, seguimos em frente para falar e finalizar de mais uma possível contratação do Santos, digamos assim, né? Que é o seguinte, o Paulo Turra, treinador do Santos, indicou um jogador para o Peixe contratar, para a posição de meio-campista, médio volante, segundo volante, ou até mesmo um terceiro homem de meio campo, que é um jogador que muita gente conhece. Eu também. Trata-se, sabe de quem? Do Bruno Henrique. Qual deles, Samuel? O do Flamengo? Não. O Bruno Henrique, meio-campista, ex-Palmeiras, lembra? Jogou no Palmeiras. Aí se transferiu, hoje está no Al Ittihad, né? Ele tem 33 anos. Então o Bruno Henrique, o Paulo Turra, sugeriu a contratação dele para o Santos. Beleza. É um jogador que está em fim de contrato, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E aí o Santos pegou e foi dar uma consultada lá. Só que o Santos assustou com os valores, né? O salário dele é muito alto para os padrões do Santos Futebol Clube. E aí o Paulo Turra foi então notificado pela diretoria do Santos que pode descartar o Bruno Henrique, meio-campista, não tem condições do Santos contratar. A não ser que ele, Bruno Henrique, abrisse mão desse salário astronômico para jogar no Santos. Só que, gente, ele não vai abrir, sabe por quê? Porque tem mais clubes do Brasil que estão na disputa e já até saíram um pouco mais na frente para levar esse jogador. Internacional de Porto Alegre, o Vasco também está na jogada. Então, esses clubes têm mais dinheiro que o Santos. Então, infelizmente, o Bruno Henrique, que eu acho muito bom jogador, seria titular no Santos. O Paulo Turra indicou o jogador, mas o Santos, na consulta que fez, é um jogador inviável para jogar no Santos. Infelizmente, nesse momento e nessa janela de negociações. Então, vamos atrás de outro, né? Pode ser o Pituca, quem sabe, pode ser o Jean Lucas, pode ser algum outro nome que vá surgindo aí e a gente vai falando para vocês aqui no Sangue Santista 3S, na Breaking News do Peixão, sempre atualizada. Então deixa o like, ok? Deixa a opinião de vocês nos comentários para a gente trocar ideia de Santos Futebol Clube. Um forte abraço, fique com Deus, a gente volta com mais do Peixe a qualquer momento aqui no canal. Valeu? Muito boa noite, um forte abraço, eu fui!